Olá, queridos! No caso de hoje, nós falaremos sobre uma época em que o estado da Califórnia foi assolado por uma onda de invasões e crimes brutais. O criminoso sempre surgia na calada da noite e também sempre ia sem deixar rastro algum para trás. E por anos, a polícia esteve no escuro, sem nenhuma pista concreta sobre a sua identidade. Mas após 4 décadas, isso mudou e a verdade veio à tona. Vamos entender mais sobre esse caso? Na década de 1970 e 1980, uma série de crimes acontecidos em algumas regiões da Califórnia deixou as pessoas extremamente preocupadas e também assustadas, se questionando sobre a segurança de onde elas viviam. No verão de 1976, o leste do condado de Sacramento passava por um período que havia um ou mais criminosos fazendo invasões nas casas. Eram muitas denúncias, porém poucas respostas da polícia. Até que, em 2 de fevereiro, o casal Brian e Kate Margery foram encontrados mortos. Eles estavam passeando com o seu cachorro quando eles foram perseguidos e assassinados. Brian foi o primeiro a ser baleado. Kate até conseguiu correr, mas ela acabou sendo alcançada pelo suspeito e acabou levando um tiro também e veio a falecer. Os roubos continuaram no norte da Califórnia, mas agora eram invasões e roubos um pouco mais agressivos, envolvendo assassinatos e, na maioria das vezes, também abuso sexual. Logo surgiu o pseudônimo Golden State Killer, que significa o assassino do estado dourado. A maior parte das pessoas que eram atacadas por ele eram casais. Ele amarrava as vítimas, abusava da mulher e logo em seguida acabava assassinando os dois. Quase 2 anos após o ataque de Kate e Brian, um novo ataque acontece. E esse novo ataque foi contra Debra Mengele e também Robert Hoffman. Eles foram mortos em Goliad. E depois disso, além dele já ser conhecido como o assassino do estado dourado, ele também ficou conhecido como o violador da área leste e também como perseguidor noturno original. Nessa época também foram feitos 2 esboços sobre o possível suspeito, mas esses esboços nunca levaram a lugar algum. Depois de 3 meses, outro casal é atacado, e no momento do ataque eles estavam em casa. Lyman e Charlene Smith foram assassinados em março de 1980. Charlene havia sido amarrada e também abusada, e quem encontrou o corpo do casal foi o filho de 12 anos de Lyman. Em agosto de 1980, a polícia recebe outra ligação. Um outro casal foi assassinado no sul da Califórnia. Eles eram Kate e Patsy. No ano seguinte, em 5 de fevereiro de 1981, uma mãe encontra sua filha de 28 anos morta. A vítima era Manuela Waitrin. No momento do ataque, ela estava sozinha em casa. Ela foi amarrada, abusada e espancada até a morte. 5 meses depois, Sherry Domingo e Gregory Chance foram assassinados. Gregory foi baleado e espancado até a morte. Ele levou mais de 20 golpes em sua cabeça. Já Sherry foi amarrada, abusada e também espancada até a morte. Ela levou mais de 10 golpes em sua cabeça. Entre julho de 1981 e maio de 1986, as coisas deram uma acalmada e nenhum crime foi atribuído ao assassino do estado dourado ou ao violador da área leste e muito menos ao perseguidor noturno original. Mas infelizmente, em maio de 1986, isso mudou e uma jovem foi assassinada. A vítima era Janelle Cruz. Ela tinha apenas 18 anos. Ela tinha sido amarrada, abusada e também espancada.
Havia ferimentos em sua cabeça e no seu rosto. Sem respostas e sem pista alguma de quem poderia ser o suspeito desses crimes, e também lembrando que naquela época tinha poucos recursos, o caso acabou sendo arquivado e ele permaneceu assim por décadas. Os crimes ligados ao assassino do Estado Dourado simplesmente tinham parado. Não tinha nenhuma ocorrência mais e nenhuma denúncia que fosse ligada ao assassino do Estado Dourado. Então ali ficaram sem pistas, sem respostas e ele simplesmente parou. E claro, as perguntas continuavam. Por que ele simplesmente parou? Será que ele foi morto? Será que ele foi pego por outro alguém? Ou ele simplesmente decidiu que era hora de parar? O que realmente aconteceu com o assassino do Estado Dourado? E durante muito tempo, essas perguntas ficaram sem respostas, até que tudo mudou em 2018. Em 2018, eles colocam o DNA do suspeito em um banco de dados e, enfim, eles têm um nome. O nome do suspeito era Joseph James DeAngelo. Ele era um ex-policial de 72 anos, já aposentado. Joseph nasceu em 8 de novembro de 1945, em Beth, Nova York. Filho de Joseph James DeAngelo, que era um sargento do Exército dos Estados Unidos. Ele tem duas irmãs mais novas e também um irmão mais novo. Um parente afirmou de que Joseph, quando era mais jovem, presenciou uma de suas irmãs ser abusada por dois homens em um armazém na Alemanha Ocidental, local onde a família estava naquela época. Uma de suas irmãs, mais tarde, afirmou de que Joseph era abusado também pelo seu pai. Entre 1959 e 1960, Joseph estudou na Mills Journey High School, em Rancho Cordova, Califórnia, e depois na Folsom High School, onde se formou em 1964. Na escola, ele jogou no time de beisebol. Descobriu-se que na sua adolescência ele cometeu pequenos roubos e que ele também maltratava pequenos animais. Joseph se alistou na Marinha dos Estados Unidos em setembro de 1964 e serviu na Guerra do Vietnã por 22 meses. Em agosto de 1968, ele estudou em Sierra College, em Rockley, Califórnia, se formando em ciência policial. Em 1971, ele estudou na Universidade Estadual de Sacramento e se formou em Justiça Criminal. Ele continuou a prolongar os seus estudos e tempos depois ele acabou entrando em um estágio de 32 semanas na polícia de Roseville. Entre maio de 1973 a agosto de 1976, ele trabalhou na unidade de roubo da polícia de Exeter. Porém, enquanto servia no norte da Califórnia, ele foi pego em um roubo de loja no qual ele havia pego um martelo e um repelente de cachorro. Ele foi sentenciado a condicional de 6 meses e detido. Em maio de 1970, Joseph noivou com Bonnie, mas o relacionamento não foi adiante. Após 3 anos, em novembro de 1973, ele se casou com Sheldon Mary Hoodley, em Placer, Califórnia. Em 1980, eles compraram uma casa em Citrus Heights, onde ele passaria toda a sua vida em liberdade. Sharon se tornou uma advogada em 1982 e o casal teve 3 filhas, 2 nascidas em Sacramento e outra em Los Angeles, antes do casal se separar em 1991. Em julho de 2018, Sharon acabou entrando com um pedido de divórcio formal, o que foi concedido a ela em 2019. Os empregos de Joseph na década de 1980 não são conhecidos, mas entre 1990 e 2017, onde foi a sua aposentadoria, ele trabalhou como mecânico de caminhões. Ele foi preso em 1996,
após um acontecimento no posto de gasolina, mas ele nunca foi indiciado. Acredita-se que um rompimento misterioso tenha sido a causa da raiva do suspeito contra as mulheres. Durante um ataque em 5 de julho de 1978, o suspeito diz o nome de uma mulher chamada Bonnie, enquanto ele abusava sexualmente de uma outra mulher em Davis, Califórnia. Ele dizia repetidamente: "Eu odeio você, Bonnie. Eu odeio você, Bonnie", enquanto ele soluçava dizendo isso novamente. Era evidente de que ele tinha um pouco de raiva dessa Bonnie, pelo que ela havia feito com ele ou pela forma como ela havia o deixado. Mas quem era essa Bonnie? Sua mãe? Uma ex-esposa? Uma ex-namorada? Não sabia-se quem era essa Bonnie, mas sabia-se que ela havia deixado uma raiva em Joseph contra as mulheres. Wallace, que é um investigador aposentado, investigou por décadas o caso do assassino do Estado Dourado, que, segundo a polícia, cometeu mais de 12 assassinatos, mais de 50 abusos sexuais e várias invasões a residências na Califórnia entre os anos de 1970 e 1980. Depois de que finalmente eles tinham uma identidade para o suspeito, eles descobriram quem era Bonnie. Acharam um artigo de jornal sobre um noivado entre Joseph e Bonnie. Bonnie Covell, que trabalhava como assistente de laboratório no Departamento de Ciências, ela era responsável por um pequeno zoológico de ratos, pássaros e também cascavéis. Joseph a conheceu quando ela foi levar uma coruja e um estorninho para praticar voo. Na época, ele tinha 23 anos e Bonnie tinha 18 anos. Eles trocaram algumas conversas ao longo dos dias e depois ele acabou a chamando para sair, convite o qual Bonnie aceitou. Em pouco tempo, eles começaram um namoro. Em algum momento depois disso, Joseph pede Bonnie em casamento, mas eles nunca chegaram a se casar. Não se sabe o que deu errado e o porquê que os dois não se casaram, mas acredita-se que devido a esse relacionamento mal sucedido, ele tenha tido rancor de Bonnie. Joseph foi preso e levado sob custódia em sua casa no condado de Sacramento, onde a onda de crimes havia começado. A prisão de Joseph só foi possível a partir de duas ideias principais que foram combinadas para poder desvendar quem realmente era o assassino do Estado Dourado. A primeira dessas ideias foi a insistência de um patologista florense em fazer kits de os duplicados. E a segunda foi o uso de um site de genealogia para poder encontrar parentes com base no DNA do assassino misterioso. O investigador Hollis investigou durante a sua carreira vários casos arquivados, mas assim que ele assumiu o caso do assassino do Estado Dourado, ele ficou simplesmente obcecado pelo mistério e pela forma meticulosa na qual o suspeito atacava e cumpria os seus crimes. Nos primeiros arrombamentos e abusos sexuais no norte da Califórnia, no final dos anos 70, o suspeito atacava mulheres que estavam sozinhas em casa. Ele usava uma máscara de esqui e também usava luvas. Normalmente, ele tinha uma faca ou alguma outra arma com ele. E sempre as ameaçavam, pedindo para que elas fizessem tudo o que ele mandasse, ou ele as mataria. Ele amarrava as moças, os seus braços e também os seus tornozelos. 15 ataques depois, notou-se que ele tinha um padrão de ataque, já que ele atacava somente mulheres que estavam sozinhas em casa. Então, um jornal publicou um artigo sobre isso, mas o que ele fez? No 16º ataque, ele ataca a um casal, contrariando o artigo que havia sido publicado pelo jornal. Isso mostra que ele estava seguindo a si mesmo na imprensa
e de que ele tinha uma autoconfiança muito grande, pois ele invadia as casas onde estavam famílias inteiras, ameaçava os homens e ainda acabava atacando as mulheres. Uma das vítimas relembrou o abuso que a aterrorizou, e ela disse que ele dizia a ela: "Vou te matar". Quando ele entrava na casa, geralmente o casal estava dormindo. Ele os acordava e colocava a lanterna na arma para que assim eles pudessem a ver. Depois de amarrar o casal, ele colocava um objeto como forma de um sistema de alarme improvisado e dizia à vítima de que se ele ouvisse que o objeto estava se movendo, ele começaria a matar as pessoas. Em muitos casos, ele ligava a TV sem som, pegava uma toalha, colocava sobre ela, porque dessa forma a iluminação ficava baixo nível. Assim, ele conseguia ver a vítima, o medo em seu rosto e o seu corpo no momento em que ele estava agredindo sexualmente. Mas uma tentativa de ataque não saiu como planejado. Ele foi confrontado pelo homem que estava na residência. Ele acabou fugindo do norte da Califórnia para o sul da Califórnia, onde ele cometeu alguns assassinatos. O ataque de Charlene Smith e Lyman, que aconteceu em 1980, que já foi comentado anteriormente, foi uma peça-chave, porque após alguns anos a tecnologia forense avançou e em 2001 eles conseguiram, por meio de DNA, conectar os ataques da Califórnia do Norte à Califórnia do Sul. O investigador Hollis só conseguiu a quantidade exata de DNA para colocar no site e conseguir descobrir quem era o responsável por trás de todos aqueles crimes por causa do patologista forense Dr. Peter, que atendeu ao chamado do assassinato de Charlene Smith e o seu esposo. Foi ele quem fez o kit de duplicado daquele caso. Como já foi dito antes, o nome do nosso suspeito, Joseph James DeAngelo, só apareceu na investigação em 2018. A primeira prisão pública obtida por meio de genealogia genética foi a de Joseph, uma nova técnica que coleta o DNA de um suspeito desconhecido na cena de um crime e o identifica traçando uma árvore genealógica por meio de seus familiares, que enviam voluntariamente o seu DNA para bancos de dados públicos. Para identificar Joseph, os investigadores restringiram a busca na árvore genealógica com base na idade, localização e também características. Assim que as autoridades localizaram Joseph, eles o vigiaram e coletaram o DNA de um pedaço de tecido que havia sido jogado no lixo. Os investigadores pegam esse DNA, inserem ele no banco de dados e têm uma correspondência. O DNA de Joseph batia com o DNA que havia nas cenas de crime. Ele foi preso em abril de 2018 e, após ser detido, ele disse a si mesmo na sala de interrogatório: "Eu fiz todas essas coisas, eu acabei com todas essas vidas". Em 29 de junho de 2020, ele se declarou culpado de 13 acusações de homicídio em primeiro grau. O acordo de confissão de culpa de Joseph exigiu que ele admitisse múltiplos atos nos quais ele não foi acusado, incluindo os abusos que foram descritos em detalhes horríveis pelos promotores. Após ser confrontado no tribunal por sobreviventes dos abusos, seus parentes e parentes de pessoas que ele havia matado, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional em 21 de agosto de 2020. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas e usando uma máscara facial branca. Então ele se levantou e retirou a sua máscara. E ele falou: "Ouvi todas as suas declarações, cada uma delas. E eu realmente sinto muito por todos que magoei. Obrigado, meritíssimo". Descobriu-se depois que, enquanto ele servia como policial no Exeter, na Califórnia,
Em 11 de setembro de 1975, ele atirou em um homem chamado Claude, na frente de sua filha, na casa deles em Visalia, Califórnia. Ele ainda chutou o rosto da menina 3 vezes e depois fugiu, mas ele nunca foi acusado sobre esse acontecimento. Bom, é isso. Terminamos aqui o caso de hoje, um caso que me pega bastante, mas que a gente acaba percebendo tanto que a tecnologia, a evolução da tecnologia, né, tem ajudado bastante nos casos. Então, esse caso, após décadas arquivado, acabou sendo solucionado. Mesmo James já estando bastante debilitado, com a idade bem avançada, pelo menos as famílias, né, dessas pessoas que já não estão mais aqui, que ele acabou tirando as suas vidas, e até mesmo dessas vítimas sobreviventes, eles podem agora simplesmente descansar, sabendo que o caso deles, a história deles, teve uma solução, mesmo após tanto tempo depois. Então me conte aqui nos comentários se vocês já conheciam sobre esse caso, e aí o que vocês acham. Eu acho que ainda tem muitos casos arquivados que podem ser solucionados ao longo dos anos e isso dá um pingo de esperança para os familiares que perderam, né, seus entes queridos ou até mesmo para algumas vítimas que ainda querem solução e merecem respostas. Deixe o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na semana que vem.